Então, Luhmann vai definir a sociedade como um conjunto abrangente de todas as comunicações, e nesse sentido ele diz que essa sociedade pulsa conforme cresce ou encolhe, dependendo do que é realizado como comunicação, e que uma multiplicidade de sociedades só seria concebível se não houvesse ligações comunicativas entre elas. Nesse sentido, Luhmann chega então, a esse limite da sociedade mundial, não mais um conjunto de sociedades, mas apenas uma só sociedade que teria se estabelecido na modernidade, que, por sua vez, a sociedade moderna se reconhece apenas ao final do século XVIII, inícios do século XIX, mas vem de um processo evolutivo desde o final da Idade Média, passando pelo Renascimento, pelo Iluminismo. E o Luhmann, então, vai apresentar uma teoria evolutiva de 4 formas de diferenciação social. Ele coloca essas 4 formas de diferenciação social na dimensão material de sentido da teoria. A gente pode voltar a discutir esse ponto. Mas, de qualquer forma, ele lista 4 formas de diferenciação social e explica de maneira evolutiva a sucessão dessas formas. Essas formas se sucedem por um imperativo funcional, que é o incremento do grau de complexidade sustentável, ou seja, a variabilidade permitida nas comunicações existentes. E a transição de uma forma de diferenciação social a outra se dá quando a forma anterior já não consegue mais sustentar aquela complexidade, aquele grau de variabilidade das comunicações, então ela se depara com uma barreira orgânica, diz Luhmann, e é preciso transitar rumo a uma nova forma de diferenciação social. Nesse sentido, é uma teoria bastante semelhante, tem paralelos muito grandes com a teoria evolutiva do Marx, partindo da explicação marxista da interação entre relações de produção e forças produtivas. Marx explicava a evolução dos modos de produção rumo ao desenvolvimento das forças produtivas. Via uma lista fechada dos modos de produção e explicava que a transição de um modo de produção a outro se dava especialmente por fatores exógenos, como restrições naturais, tecnológicas, psicológicas. Quer dizer, as relações sociais vigentes, em determinado momento, entram em contradição com as forças produtivas, com as tecnologias, num determinado grau de evolução, e é preciso, então, romper com as relações sociais vigentes para promover o progresso tecnológico. Bom, a explicação do Luhmann é bastante semelhante, mudando a questão do progresso tecnológico das forças de produção pela ideia de que a evolução caminha rumo a um incremento de complexidade. E vai dizer Luhmann que existem 4 formas de diferenciação social que progridem de uma maneira mais ou menos linear, pelo menos na história europeia, embora isso possa variar conforme a história de outras regiões da sociedade mundial. Mas a primeira forma de diferenciação social seria aquela diferenciação segmentar, em que as sociedades, os grupos sociais, se organizam a partir de critérios naturais, especialmente do parentesco, que vai diferenciar as tribos, as vilas, as aldeias, e dentro desses grupos, que são muito semelhantes entre si, mas mantêm grande distância um dos outros, dentro desses grupos eles vão dividir também o trabalho por critérios naturais, como idade ou sexo. A forma de diferenciação social que teria vindo a seguir é a diferenciação geográfica entre centros e periferias. Nos centros, que podem ser as cidades ou pode ser o centro de um determinado império, já existe uma concentração dos recursos, do poder, do dinheiro, da verdade. Já existe até um princípio de estratificação social junto com princípios de diferenciação funcional entre direito, política, economia. E na periferia, existe uma relação de dependência entre centros e periferia, e a periferia é aquela zona afastada do centro, ou é a zona rural, onde a sociedade continua se organizando de maneira semelhante àquela sociedade segmentar. Então, essa forma de diferenciação de centro e periferia é um pouco uma transição entre a diferenciação segmentar e o que vem a seguir,
que é a prevalência da diferenciação hierárquica que caracteriza as sociedades estratificadas, estamentais, corporativas, como era a sociedade feudal europeia no antigo regime, com uma distinção inata entre senhores e servos, entre nobres e povo. E daí teria emergido, com a superação dessa diferenciação hierárquica, teria emergido a diferenciação funcional, ou seja, o que passa a ser predominante é a especialização técnica de âmbitos de comunicação. Isso passa a ter primazia, prevalência, primado sobre questões geográficas e questões de estratificação social, porque se pressupõe que todas as pessoas, em abstrato, estão incluídas em todos os sistemas funcionais, na economia, na ciência, na política, todas participam de alguma forma como endereços comunicativos desses sistemas especializados. E é possível, finalmente, correlacionar essas formas de diferenciação com os 3 tipos de sistemas sociais que o Luhmann apresenta. Então, as sociedades segmentares seriam aquelas baseadas em interações, sistemas que dependem da comunicação presencial, face a face. A forma de diferenciação centro-periferia, como eu disse, pode ser vista como uma forma de transição entre a diferenciação segmentar e a diferenciação hierárquica. Uma sociedade estratificada já tem uma forma corporativa, uma forma piramidal, como se fosse toda a sociedade em si mesma uma organização com sua hierarquia. E, finalmente, a gente chega aos sistemas funcionais, direito, política, economia, ciência, que passam a ser os sistemas dominantes na sociedade moderna, mundial, segundo a explicação do Luhmann. Bom, e com isso eu passo ao principal, que é a crítica e a apresentação de algumas alternativas a essa visão luhmanniana, ou pelo menos uma alternativa à leitura padrão que um certo luhmannianismo reproduz ou pressupõe, e essa crítica procura acentuar alguns aspectos que o próprio Luhmann indica, mas acaba marginalizando na sua teoria. Então, o ponto mais importante a sociedade mundial moderna se desenvolve ao mesmo tempo em que vão sendo construídas as especificações regionais, inclusive nacionais, dessa sociedade mundial, a partir da trajetória institucional de cada região dessa sociedade mundial. Então, os 3 grandes pontos que eu queria propor aqui têm a ver com 3 vícios analíticos dessa explicação luhmanniana, a questão da interconexão entre os 3 tipos de sistemas sociais e, finalmente, as possibilidades de crítica imanente aí insinuadas na própria teoria dos sistemas. A questão dos vícios analíticos segue muito paralelo da crítica que Mangabeira Unger apresenta à teoria do Marx. Existe um certo vício de naturalismo na teoria dos sistemas, quando Luhmann explica a transição de uma forma de diferenciação social a outra, dizendo que existem barreiras orgânicas que são encontradas pela comunicação e, por isso, é preciso transitar de uma forma de diferenciação, por exemplo, baseada no parentesco, como era a sociedade segmentar, para uma forma de diferenciação baseada na geografia, na dependência entre centros e periferias. A questão diante das mesmas barreiras orgânicas, das mesmas limitações demográficas, climáticas, por exemplo, as sociedades podem se organizar de formas funcionalmente equivalentes. Quer dizer, talvez a gente pudesse falar aqui de alguma variedade de diferenciações sociais, porque as sociedades podem apresentar diferentes complexos institucionais diante dos mesmos constrangimentos. Para dar um exemplo da questão da diferenciação funcional, a gente pode dizer que havia algum tipo de diferenciação funcional na época da sociedade industrial do século XX, tanto numa sociedade nos moldes americanos, quanto numa sociedade aos moldes soviéticos. Ou, hoje em dia, diante dos mesmos constrangimentos orgânicos da sociedade mundial, existem formas de diferenciação social muito distintas na relação entre economia, direito, política, numa sociedade, numa região da sociedade mundial, como a China, ou os Estados Unidos, ou a Europa, ou a América Latina.
O segundo ponto é um certo etapismo que é apresentado na explicação Luhmanniana, no sentido de que uma forma de diferenciação social sucede à outra. A grande questão é que nos interessa também observar como contemporaneamente coexistem na sociedade mundial diferentes formas de diferenciação social, que não apenas a diferenciação funcional. E aí existe uma questão importante, que é a dependência da trajetória em cada região do mundo, como cada região foi construindo as suas formas de diferenciação funcional a partir de possibilidades e de restrições dadas por outras formas de diferenciação social prevalentes ou existentes naquelas regiões. Então, faz diferença se uma sociedade está progredindo em termos de diferenciação funcional hoje, ou se ela já conseguiu ter um desenvolvimento mais acentuado da diferenciação funcional no século XVIII ou no século XIX. Tudo isso nos interessa observar em termos de uma análise comparativa regional da emergência dessa sociedade mundial. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais interessante, é a gente abandonar, talvez, a ideia de que a sociedade mundial moderna é apenas funcionalmente diferenciada e passar a observar o sincretismo entre as formas de diferenciação social, sincretismo que existe na sociedade contemporânea ou moderna. Quer dizer, a gente poderia tratar essas formas de diferenciação social menos como modos de produção, a moda de Marx, e mais como tipos ideais, à maneira do Weber, buscando identificar historicamente, num âmbito histórico e geográfico delimitado, qual que é o mix, qual que é a combinação, qual que é o cluster de formas de diferenciação social que existem, que coexistem e que interagem numa determinada região. Porque vale a pena lembrar que, embora Luhmann fale de uma sociedade mundial, a própria modernidade acaba recriando uma forma de segmentação da sociedade mundial, que é a organização na forma de estados nacionais. Quer dizer, a sociedade é mundial, mas o sistema político é nacional, e não só. A economia, o câmbio, os juros, a poupança de cada país varia dentro da mesma sociedade mundial. Então, há uma segmentação tipicamente moderna que reaparece na sociedade mundial. A distinção entre centros e periferias reaparece em várias escalas, desde uma cidade, desde os bairros de uma cidade, até a divisão internacional do trabalho na própria sociedade mundial. Então, dá para falar de centros e periferias em termos também econômicos, políticos, artísticos, científicos, e, portanto, é uma diferenciação que reaparece dentro da diferenciação funcional. E a diferenciação hierárquica reaparece também dentro da diferenciação funcional por meio das organizações. O próprio Estado Nacional, as empresas, são sistemas que reproduzem hierarquias. De modo que a gente pode observar que, além de tudo, na sociedade moderna, existem critérios segmentários, critérios identitários, que reaparecem dentro da diferenciação funcional, existem relações de dependência geográfica, dependência pessoal, que reaparecem dentro dessa mesma sociedade mundial, e existem classes sociais que são reproduzidas dentro da sociedade mundial, de forma que a diferenciação funcional não muda a forma de funcionamento, vamos dizer, dessas outras formas de diferenciação, segmentárias, geográficas e estratificatórias, mas não promove uma abolição dessas outras formas de diferenciação social. E isso é muito importante quando a gente vai fazer uma análise histórica em determinada região da sociedade mundial, saindo desse rótulo tão universalista da sociedade mundial, como uma sociedade baseada no primado da diferenciação funcional. O segundo ponto crítico aí, e propositivo também, tem a ver com a interconexão entre os três tipos de sistemas sociais, ou as três escalas de sistemas que o Luhmann apresenta. Sistemas funcionais, mas também sistemas organizacionais e sistemas de interação. E aí um ponto importante
é a gente observar como a diferenciação de um sistema funcional em relação ao seu ambiente, ou seja, em relação aos outros sistemas funcionais, se apoia sobre a diferenciação interna, sobre a construção de estruturas internas ao sistema que promovem essa diferenciação, por exemplo, entre uma organização política e uma organização econômica, entre o que é uma esfera pública da política, que é a opinião pública, e o que é uma esfera pública da economia, que é o mercado, e o que é uma esfera pública do direito, que podemos dizer que é a personalidade jurídica, ou que são os direitos subjetivos, os deveres, os poderes e as responsabilidades. Então, é importante coordenar a teoria da sociedade funcionalmente diferenciada com a observação de como os sistemas funcionais conseguem se diferenciar uns em relação aos outros, construindo suas próprias instituições. Luhmann falava numa obra antiga, de 65, Os Direitos Fundamentais como Instituição, que as instituições são as estruturas internas dos sistemas sociais. E já numa fase posterior, nos anos 90, ele passa a diferenciar a esfera pública dos sistemas sociais e a esfera organizada. Então é importante a gente observar como a construção interna de uma esfera pública econômica, o mercado, de uma esfera organizada, as empresas, a produção, o comércio, o consumo, o mercado financeiro, como essa construção interna dos sistemas vai criando autonomia desse sistema em relação ao seu ambiente. E isso nos permite, primeiro, então, fazer uma análise mais detida sobre cada sistema funcional e, em segundo lugar, colocar de maneira mais historicizada como se deu a construção da autonomia de cada sistema funcional em suas especificações regionais. Bom, e os sistemas funcionais também fazem presentes, decodificam, de algum modo, os sistemas de interação. As interações são importantes para a economia, não como cada interação individual, mas como um cluster, um agrupamento de interações que vai ser refletida por meio do mercado, pela formação dos preços a partir das transações, a partir da oferta e da demanda. E aí a gente pode ver, mapear interações que são indiferentes aos sistemas funcionais, interações que reforçam a especialização funcional, a diferenciação funcional, e interações que corroem a diferenciação funcional, que atuam de maneira a promover uma desdiferenciação entre os âmbitos funcionais especializados. Da mesma forma, a gente pode lidar com as organizações. Quer dizer, as organizações são sistemas decisórios que distinguem entre membros e não membros, que reproduzem uma hierarquia interna e que aplicam os programas decisórios, que são a mobilização dos códigos que justamente diferenciam os sistemas funcionais. Lícito e ilícito, só faz sentido manter a diferenciação entre lícito e ilícito se existem tribunais que vão definir que normas são válidas, que normas são inválidas, o que é lícito fazer e o que é ilícito fazer num determinado âmbito. Portanto, as organizações são muito importantes para a manutenção dos sistemas funcionais. Algumas delas reforçam a diferenciação funcional, outras, inclusive, reforçam a diferenciação funcional ao promoverem acoplamentos estruturais. A gente pode dizer que um tribunal constitucional reforça o acoplamento estrutural entre política e direito, dosa, converte o que é comunicação jurídica em comunicação política. Porque as organizações têm o seu próprio âmbito de autorreferencialidade, mas elas podem cruzar os sistemas funcionais distintos. E também podem existir organizações que são alheias aos sistemas funcionais, estão fora de qualquer sistema funcional, e, finalmente, organizações que são muito abrangentes e que corroem a diferenciação funcional, justamente por promoverem essa hierarquização interna e distinguirem entre membros e não membros. As organizações podem atuar tanto para reforçar a diferenciação funcional, como é o caso do Estado moderno, muitas vezes, promovendo a diferenciação funcional, mas também existem organizações que podem corroer a diferenciação funcional ao promover inclusões ou exclusões massivas dos indivíduos em diferentes sistemas funcionais.
E termino com uma alusão aqui às possibilidades de crítica imanente à própria sociedade mundial moderna, funcionalmente diferenciada, ou seja, ao próprio objeto construído pela teoria dos sistemas. E aqui, dois comentários importantes. Primeiro é que há, sim, no Luhmann, traços de uma certa visão culturalista que trata a desdiferenciação ou a corrupção sistêmica como algo episódico, de um lado, não como algo estrutural, e, de outro lado, como algo exótico, como algo típico de certas regiões do mundo, o que reproduz certos estigmas, certos estereótipos regionais, em vez de favorecer a análise comparativa e histórica. E também, muitas vezes, o Luhmann diz que a desdiferenciação é produto de um revival de certas formas de diferenciação anteriores que não mais existiriam. Quando a gente vê que, na modernidade, além da diferenciação funcional, continua existindo diferenciação hierárquica, segmentar e geográfica. E o último ponto é que, embora a teoria dos sistemas rejeite construir uma visão normativa sobre o que deve ser a sociedade, evidentemente ela não é uma teoria da justiça, mas ela traz um imperativo funcional importante no seu diagnóstico sobre a diferenciação funcional. Quando Luhmann diz que o grande problema da sociedade moderna, funcionalmente diferenciada, é prover suficiente desintegração sistêmica. O que significa? É uma sociedade que, para funcionar adequadamente, depende de que as comunicações de um âmbito, as comunicações políticas, por exemplo, não sejam restringidas de maneira direta pelas comunicações econômicas, que as comunicações jurídicas não sejam condicionadas por uma comunicação política. E isso tem uma implicação grande na teoria da inclusão e exclusão, porque, evidentemente, se uma sociedade está mais integrada sistemicamente, é mais fácil a conversão de dinheiro em poder, de poder em determinação da verdade, em determinação da validade jurídica. Ou seja, uma sociedade com grande integração sistêmica tende a promover privilégios, uma inclusão social privilegiada e, principalmente, uma exclusão social massiva que é retroalimentada. Se a sociedade está muito integrada sistemicamente, quem está excluído do âmbito econômico está diretamente excluído do âmbito educacional, vai estar excluído do âmbito científico, do âmbito jurídico, e assim de maneira sucessiva num efeito de retroalimentação. E essa diretriz funcional, mas normativa, no sentido de uma certa normatividade funcional que existe, que é alimentada dentro dessa sociedade funcionalmente diferenciada, poderia nos levar a analisar os diferentes complexos institucionais, como dentro da sociedade mundial moderna, cada região ou diferentes regimes de economia política, mais em direção ao welfare state ou mais neoliberais, como essas diferentes formas de organização social que coexistem dentro da sociedade moderna, contemporânea, como elas reforçam ou constrangem a desintegração sistêmica e a diferenciação funcional, portanto, e como elas são aptas para promoverem ou para limitarem dinâmicas de exclusão social massiva ou de inclusão social por meio da conversão de poder em dinheiro, de dinheiro em verdade, e assim sucessivamente. Todas essas, enfim, são possibilidades que estão insinuadas na teoria do Luhmann, mas que fogem um pouco daquela visão mais estereotípica que apresenta a sociedade moderna como uma sociedade mundial homogênea e que é determinada absolutamente pela diferenciação funcional, sem que coexistam dinâmicas regionais comparáveis entre si, que combinam diferenciação funcional com outras formas de diferenciação social. Enfim, era essa mensagem que eu queria deixar para a nossa discussão. Muito obrigado.